Olá, esta é a aula 17 do CCVV, curso de cálculo em várias variáveis. Bem, nesta aula vamos começar o estudo do comprimento de curvas. Primeiro vamos ver o comprimento de uma curva plana. Então vejamos o seguinte teorema. Se uma curva C é descrita por equações paramétricas x igual a f de t, y igual a g de t, com alfa menor ou igual a t menor ou igual a beta, onde f' e g' são contínuas no intervalo fechado de alfa beta e C é percorrida exatamente uma vez quando t aumenta de alfa até beta. Então o comprimento de C ele é dado por L, que é igual à integral definida de alfa beta da raiz quadrada da soma dos quadrados das derivadas das funções f e g, ou seja, dx dt, dy dt, dt. Então vejamos um exemplo onde vamos aplicar os conceitos desse teorema. Então nesse exemplo 1, encontre o comprimento do círculo unitário representado pelas seguintes equações paramétricas. X igual a cosseno de t, y igual a seno de t, com t variando de 0 a 2π. Conforme nós vimos aqui no teorema 1, o comprimento dessa curva ele vai ser dado por essa integral aqui definida, de alfa beta. Então vamos identificar quem que vai ser o alfa. O alfa vai ser o 0 e o beta vai ser igual a 2π. Portanto, o comprimento L vai ser igual a quem? Raiz quadrada da derivada de x em relação a t. Então quem que é x? Cosseno de t. Então vamos derivar o x em relação a t. Derivada do cosseno é menos o seno. Então, menos o seno de t, derivada de y em relação a t, derivada do seno é o cosseno, então cosseno de t. Então, vamos substituir aqui na fórmula nossa, na fórmula para calcular o comprimento L, integral de alfa é 0, a beta que é 2π, da raiz quadrada, de dx dt ao quadrado, então menos seno de t ao quadrado, mais cosseno de t ao quadrado, dt. Logo, o L vai ser igual a integral de 0 a 2π da raiz quadrada de quem? Menos seno ao quadrado de t é igual a seno ao quadrado de t, mais cosseno ao quadrado de t, dt. Essa expressão aqui, ó, ele vale 1. Então vamos colocar o L é igual a quem? Integral de 0 a 2π, isso tudo vale 1, vou colocar aqui. Raiz quadrada de 1 é 1, então aqui eu vou ficar com dt. E esse resultado aqui, aplicando o teorema fundamental do cálculo, integral de dt é t variando de 0 a 2π. Portanto, L vai ser igual a quem? Trocando t por 2π, aplicando o teorema fundamental do cálculo, né? Menos o 0. Logo, L vai ser igual a 2π. Bem, bem tranquilo, né? Então vamos para mais um exemplo. Neste exemplo 2, nós temos que encontrar o comprimento de um arco da cicloide x igual a r que multiplica, entre parênteses, θ menos seno de θ, e y igual a r que multiplica, entre parênteses, 1 menos cosseno de θ. No intervalo paramétrico de 0 a 2π, ou seja, o θ, que é o nosso parâmetro agora, ele está no intervalo fechado de 0 a 2π. Nós vimos no teorema anterior que para calcular o comprimento deste arco, que vai ser dado por L, ele vai ser igual a integral de 0 de alfa, né, de alfa beta, ou seja, de 0 a 2π, da raiz quadrada da soma dos quadrados das derivadas de x em relação a θ, que nós paramos agora é θ, e de y em relação a θ. Então, dx dθ
ao quadrado dy dθ ao quadrado, diferencial de θ, dθ. Então vamos calcular essas derivadas aqui do x em relação a θ e do y em relação a θ. Vamos fazer aqui embaixo. dx dθ vai ser igual a... O θ é a nossa variável, o r vai ser uma constante. Então vamos passar esse r aqui para frente e vamos derivar. A derivada do θ em relação a ele mesmo é 1. Menos. Derivada do seno é o cosseno, então cosseno de θ. Agora a derivada de y em relação a θ. O r é constante, passando a constante para frente. Derivada de 1, então a constante é 0. Derivada do cosseno é menos o seno. Com esse menos aqui, então vai ficar seno. Então só ficar r seno de θ. R seno de θ. Então agora aplicando a fórmulazinha aqui, né? Integral de 0 a 2π de quem? Da raiz quadrada de dx dθ. dx dθ é r que multiplica 1 menos cosseno de θ, tudo isso daqui elevado ao quadrado, mais r seno de θ ao quadrado. Vou colocar aqui entre colchetes também, r seno de θ ao quadrado dθ. Okay? Vou separar aqui. Isso aqui é o L, né? L é igual a isso daqui. Logo, L vai ser igual a quê? Integral de 0 a 2π da raiz quadrada de... Aqui nós temos R que multiplica essa expressão ao quadrado, então vai dar R ao quadrado, que vai multiplicar o quadrado dessa expressão aqui. É um produto notável. Então, quadrado de 1 menos 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo, 2 vezes cosseno de θ, mais o quadrado do segundo termo, que é o cosseno de θ. Cosseno ao quadrado de θ. Mais, falta fechar o parênteses aqui, mais quem? R que multiplica seno de θ, então vai dar R ao quadrado, vezes seno ao quadrado de θ, tudo isso dθ. Okay? Observe aqui que nós temos o R ao quadrado que está multiplicando essa expressão aqui e temos o R ao quadrado que está multiplicando aquela expressão ali. Então nós podemos colocar o R ao quadrado em evidência. Então vejamos aqui como é que vai ficar. Então aqui colocando o R ao quadrado em evidência, né? Integral de 0 a 2π da raiz quadrada de quem? De R ao quadrado em evidência. Então pega tudo isso e divide por R ao quadrado, vai sobrar 1 menos 2 cosseno de θ mais cosseno ao quadrado de θ mais seno ao quadrado de θ dθ. Essa parte aqui é uma identidade trigonométrica fundamental, né? Isso daqui vale 1. Esse 1 aqui, somado com esse 1 que nós vamos ter 2. Então, vai ficar assim, L, integral de quem? De 0 a 2π. Como eu tenho uma multiplicação aqui, eu posso tirar esse R aqui, ó, extrair a raiz quadrada do R, então ficar com R que multiplica a raiz quadrada de quem? De 2 menos esse 1 aqui. Com esse 1 aqui vai dar 2 menos 2 cosseno de θ. dθ. Então aqui nós podemos passar essa constante aqui para frente. Integral de 0 a 2π da raiz quadrada de... Aqui nós temos 2. E aqui nós temos 2 multiplicando cosseno. Podemos colocar o 2 em evidência e vamos ficar com 2 dividido por 2 dá 1. Menos 2 cosseno de θ dividido por 2, vamos ficar com
1 menos cosseno de θ de θ. Então, como é que nós fazemos para resolver esta integral? Então, nós vamos resolvê-la ali do lado. Então, para nós resolvermos essa integral aqui, nós vamos utilizar a seguinte relação de identidade trigonométrica. Seno ao quadrado de x igual a 1 menos cosseno de 2x dividido por 2. 2x é igual a θ, portanto, x é igual a meio θ. Então, 1 menos cosseno de 2x, então vai ser 1 menos cosseno de θ, que é igual a 2 seno ao quadrado de x. Vai ser igual a 2 seno ao quadrado de meio θ. Como o θ está no intervalo de 0 a 2π, logo, o meio θ vai estar no intervalo de 0 a π. E o seno de 0 a π, ele é positivo ou zero. Aqui, quando o seno de 0 é 0 e seno de π é 0. Então, no primeiro e segundo quadrante, ele é positivo. Então, o seno de meio θ, ele é positivo ou zero. Bem, então, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos pegar essa... Então, nós vamos ter que descobrir qual é esse valor aqui. Nós vamos pegar essa raiz aqui, ó, e vamos trabalhar com ela. Da seguinte maneira. Então, raiz quadrada de 2 que multiplica 1 menos cosseno de θ. Isso daqui vai ser igual a quem? Raiz quadrada de 2 que multiplica 1 menos cosseno de θ é 2 seno ao quadrado de θ dividido por 2. 2 seno ao quadrado de meio θ. Então aqui eu tenho 2 que multiplica 2 dá 4, então nós vamos ter raiz quadrada de 4 que multiplica seno ao quadrado de meio θ. Raiz quadrada de 4 é 2, que multiplica raiz quadrada de seno ao quadrado de meio θ. 2, que multiplica quem? Seno ao quadrado de meio θ, isso é igual ao módulo de seno de meio θ. Então, nós já vimos que o seno de meio θ, ele é positivo ou zero. Então, eu posso trocar isso daqui por eliminar o módulo. Então, nós vamos ficar com isso daqui vai ser igual a 2 seno de meio θ. Então, vamos trocar toda essa raiz aqui por esse valor aqui. Então, logo L vai ser igual a R integral de 0 a 2π de quem? Dessa expressão. E essa expressão aqui é 2 seno de meio θ. Dθ. Ok? Então, agora, vamos passar esse 2 aqui para frente, ó, e já vamos resolver. Então, o que nós temos que fazer? Calcular a integral do seno de meio θ. Então, a integral do seno de u du é menos cosseno de u mais uma constante. Então, nós temos que verificar quem que é o u e quem que é o du. Então, aqui o u é o arco. Então, u é igual a meio θ. E o du é igual a dθ. Então, nós temos que derivar o u em relação a θ. Derivada de u em relação a θ, isso daqui é igual a meio. Logo, du vai ser igual a meio dθ. Como nós temos aqui o du nosso é o dθ, e nós achamos aqui a derivada do u, que é meio θ, como sendo meio dθ, então nós temos que multiplicar aqui por meio. Então, vamos colocar um meio aqui e multiplicar aqui na frente por 2. Vamos multiplicar aqui na frente por 2. Okay? Agora sim, nós já temos o du acertado, então nós podemos já calcular essa integral aqui. Logo, L vai ser igual a quem? 2 vezes 2, 4, R, integral de 0 a 2π de seno de meio θ, que multiplica meio dθ. Vou passar esse du aqui para frente. Ó. Então, o du ele é igual a... O du dθ ele é igual a meio. Então, essa integral aqui ela vai ser igual a quem? 4R.
A integral de seno de meio θ vai ser igual a menos cosseno de meio θ. Mas a constante, como nós estamos trabalhando com integral definida, não vamos usar a constante aqui. Então, vamos passar esse sinalzinho de menos aqui para frente. Ok? De 0 a 2π. Então, agora vamos aplicar o teorema fundamental do cálculo aqui, não é isso? Então, menos. Então, L vai ser igual a quem? Menos 4R, que multiplica cosseno. Coloquei o 4R em evidência aqui. Então, vamos ficar aqui com cosseno de, trocando θ por 2π. 2π dividido por 2, menos, trocando agora aqui por 0. Cosseno de, trocando θ aqui por 0. Então, 0 dividido por 2. Isso vai ser igual a menos 4, que multiplica quem? O R. Cosseno. 2,2 dá 1. Cosseno de π é menos 1. Então, aqui vai ficar com menos 1, menos. Cosseno de 0 por 2 dá 0. Cosseno de 0 é 1. Então, vai ficar 1. Isso vai ficar igual a menos 1 e menos 1, menos 2. Menos 4 vezes menos 2 igual a 8R. Logo, então, essa integral definida aqui, o comprimento da nossa cicloide, ela é igual a 8R. Então, agora vejamos como seria o comprimento de uma curva espacial. Bem, agora nós vamos ver o comprimento de uma curva espacial. E ele é definido da mesma maneira que é definido para a curva plana. Então, vejamos. Seja a equação vetorial de uma curva espacial dada por R de t, é um vetor aqui, de coordenadas f de t, g de t e h de t, com A menor ou igual a t menor ou igual a b, ou seja, o t está no intervalo fechado de AB. Sendo suas equações paramétricas x igual a f de t, y igual a g de t, z igual a h de t. E f', g' e h' são funções contínuas. Então, à medida que t cresce, e se a curva for percorrida uma vez, a partir de A para B, então o comprimento L da curva será L, a integral definida de AB, da raiz quadrada da soma dos quadrados das derivadas das componentes f' de t, g' de t, h' de t, dt. Ou também, de outra maneira, a integral de AB da raiz quadrada das derivadas da soma dos quadrados das derivadas de x em relação a t, de y em relação a t e de z em relação a t, dt. Ou de forma mais simplificada ainda, o comprimento L é a integral de AB do módulo da R' de t, dt. Então vejamos um exemplo para ilustrar essa definição aqui de curva, comprimento de curva no espaço. Então vejamos esse exemplo. Seja R de t igual ao cosseno de ti mais seno de tj mais tk, a equação vetorial de uma hélice, calcular o comprimento do arco dessa hélice do ponto P de coordenadas 1, 0 e 0 até o ponto Q de coordenadas 1, 0, 2π. Bem, o primeiro passo é calcularmos a derivada dessa equação vetorial, dessa função vetorial aqui. Então, R' de t é igual a... Calcular a derivada de uma função vetorial é calcular a derivada de cada uma das componentes, cosseno de t, seno de t e t. Derivada do cosseno de t é menos seno de t. E multiplica o vetor i. Mas a derivada do seno é o cosseno de t. Cosseno de t que multiplica o vetor j, mais a derivada do k é igual a 1. A derivada do t é igual a 1k. Vou colocar uma aqui só para destacar. Bem, nós já temos aqui a derivada da função vetorial, agora nós vamos calcular o modo dessa derivada. Então, R', o modo de R' de t, nós representamos dessa maneira. Ele é igual a raiz quadrada, ajeitadinho aqui, da soma dos quadrados das componentes. Então, seno de t menos seno de t
cosseno de t e 1. Então, essa raiz quadrada aqui, menos seno de t elevado ao quadrado, é seno de t ao quadrado. R' de t é igual a raiz quadrada de seno ao quadrado de t. Então, eu estou usando essa notação, colocando 2 aqui em cima do seno. Mais cosseno ao quadrado de t. Mais 1 ao quadrado, 1. Bem, vejamos aqui, olha, nós temos aqui seno ao quadrado de t mais cosseno ao quadrado de t. Isso é a identidade trigonométrica fundamental, cujo valor é 1. Este 1 mais esse daqui vai dar 2. Então, eu vou ter aqui raiz quadrada de 2. Portanto, a derivada, o modo da derivada da nossa função vetorial é igual a raiz quadrada de 2. Agora, nós vamos aplicar a seguinte fórmula. O comprimento é igual à integral de A a B do módulo de R' de t dt. Então, mas quem que é o A e quem que é o B? O A e o B são o intervalo que o t pertence. Então, o t pertence ao intervalo fechado de A até B. Então, nós temos que identificar esse intervalo aqui. Observando a terceira componente, o t aqui é igual a t, ó, t que multiplica k. Portanto, nós estamos lá no ponto e vamos verificar lá. Saindo do ponto P, o t vale 0. Indo até o ponto Q, o t vale 2π. Então, o t ele pertence ao intervalo que é menor ou igual a 2π e maior ou igual a 0, ou seja, está de 0 a 2π. Logo, o comprimento L é integral de 0 a 2π de quem? Da raiz quadrada de 2 dt. Logo, essa integral aqui, passando essa constante raiz quadrada de 2 para frente, nós vamos ter o seguinte. L é igual a raiz quadrada de 2, que multiplica a integral de 0 a 2π dt. A integral de dt é t. Então, nós vamos ter que o L ele é igual a raiz quadrada de 2, integral de 0 a 2π dt. Isso daqui é igual a raiz quadrada de 2, e vai multiplicar a integral de dt é t. De 0 a 2π. Então, agora nós vamos substituir o t por 2π e substituir por 0, aplicando o teorema fundamental do cálculo aqui para as funções vetoriais. Então, isso daqui é igual a quem? Raiz quadrada de 2. Como a raiz quadrada de 2 é uma constante, então nós vamos ter 2π menos 0, trocando o t primeiro por 2π, depois por 0. 2π menos 0 é 0. 2π menos 0 é 2π. Então, eu vou ter raiz quadrada de 2 que multiplica 2π. O L vai ser igual a 2 raiz quadrada de 2π. Tranquilo, né? Então, vejamos como é que fica essa situação utilizando o software GeoGebra. Eu estou aqui com o software GeoGebra aberto e no campo de entrada vamos entrar com a nossa função vetorial. R de t, ela é igual a cosseno de t que multiplica o vetor i. O vetor i ele tem coordenadas 1, 0 e 0, mais seno de t que multiplica o vetor j, que tem coordenadas 0, 1 e 0, mais t que multiplica o vetor k, que tem coordenadas 0, 0 e 1. Dou um Enter, ele já constrói aqui na janela 3D a nossa curva e aqui na janela de álgebra a nossa curva paramétrica. R, que ele é igual a curva cosseno de t, que multiplica 1, 0, 0, que é o vetor i, mais seno de t, que multiplica 0, 1, 0, que é o vetor j, mais t, que multiplica 0, 1, 1, 0, 0, 1, que é o vetor k. O t é o parâmetro, o 0 é o valor inicial e 2π é o valor final. Então, ele construiu essa curva de 0 a 2π automaticamente. Então, vamos entrar com as coordenadas do ponto P. O ponto P, ele tem coordenadas 1, 0 e 0. E o ponto Q tem coordenadas 1, 0 e 2π. 2π é 2, escreve π.
com letra minúscula, normalmente. Aqui na janela de álgebra, ele colocou também os pontos P de coordenadas 1, 0, 0 e ponto Q de coordenada 1, 0 e 6,28. A vírgula para ele aqui é ponto. E o 6,28 é o 2π. Olhando aqui na janela 3D, nós vemos aqui o ponto P aqui embaixo, olha só, vou mexer nele, puxar ele um pouquinho para cá, e o ponto Q aqui em cima. A nossa curva, ela está preta, eu vou mudar, é só clicar na curva, eu vou mudar aqui em cima para uma cor laranja. Então, Enter aqui, já mudou para laranja, vou mudar as cores desses pontos. Ponto Q. Então, eu vou aqui na janela de álgebra, eu clico aqui no ponto Q e escolho a cor dele. Vou mudar aqui para verde. Ponto P e o ponto Q também eu vou mudar para... Vou mudar um ponto Q aqui para um magenta. Beleza. Então, aqui está. Vamos fazer uma animação. Eu vou esconder, ocultar aqui, esconder os eixos. E aqui nós temos apenas o ponto Q, ponto P aqui embaixo, ponto Q aqui em cima e a nossa curva, que é a nossa hélice, cujo comprimento nós calculamos ainda agora, que é 2 raiz de 2π. Bem, e você que não está inscrito no canal, aproveite, vá lá, faça a sua inscrição, deixe seus comentários, compartilhe o vídeo, dê aquele joinha e nos vemos na próxima aula. Um abraço do professor Carlos Ropelato.